Muito obrigado, reverendo Cleiton, por ter tido o privilégio de pegar no púlpito da sua igreja, ter conhecido a sua gente querida. Deus abençoe vocês. Vamos abrir no último livro da Bíblia, o Apocalipse, capítulo 5. E nós vamos ver nesse livro do Apocalipse, capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo, ele falou do fim. Viria o fim. O fim é certo. O Senhor Jesus Cristo falou do fim. O fim é certo. Mas ele não disse quando seria o fim. Ele falou de sinais que antecederiam a sua volta. A Bíblia não nos diz quando será o fim, mas nos diz para estarmos preparados. A Bíblia não nos diz quando será o fim, mas nos diz como será o fim, finalmente. E aí, teremos um grande começo, um começo sem fim. Santos paradoxos da esperança. Teremos um fim, que não será o fim, que será um grande começo, que nunca mais terá fim. Todos nós, desde pequenos, ansiamos por um final que diga: e foram felizes para sempre. Já lemos tanto isso, mas isso ficava só nos contos de fadas, não conto de gente. E na vida da gente, de conto de gente, a gente passa pelo vale da sombra da morte. A gente passa por aflições, a gente passa por dificuldades, por perseguições, até mesmo dentro da nossa própria casa. Os inimigos serão até mesmo dentro da própria casa. Se levantarão contra vocês, vos odiarão. Se odiaram a mim, odiarão a vocês. Então aqui nós não temos um conto de fadas, aqui nós temos uma história de lutas, de dificuldades. Mas no capítulo 5 do Apocalipse, a Bíblia não nos diz quando será o fim, mas diz como será o fim. Já oramos, e eu agradeço a Deus pelas orações dos irmãos, pela oração do irmão Fernando, que pediu a iluminação do alto sobre o estudo dessa manhã, sobre a pregação dessa manhã. O texto, no capítulo 5, versículo 1 em diante, nos diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. A pergunta que nós fazemos ao capítulo, ao livro, ao texto é: que livro é este? Que livro é esse que está perfeitamente selado? Este é o livro da história da humanidade. Neste livro está escrito desde o momento do início, o primeiro dia até o último dia. Toda a história está presente. Aqui está presente a história de Adão. Aqui está presente a história de Noé. Aqui está presente a história de Davi. Aqui está presente a história do governador do Ceará, do governo do Ceará, dos cearenses, dos pernambucanos, dos baianos, dos que habitam na Groenlândia. Aqui está presente a história da humanidade, de todos que habitam o planeta Terra em todo o tempo. Aqui está escrito que no ano da contagem dos homens, de 1989, um louco como Hitler se levantou e fez o que fez. Aqui está falando sobre Karl Marx. Aqui está falando sobre Stephen Hawking. Aqui está falando sobre todos os homens de todos os tempos. Aqui está a história da humanidade. E a história da humanidade é acompanhada por um Deus santo que vê, que sabe de todas as coisas. Eu vi um livro selado. Esse livro está fechado, porque é Deus quem conduz a história. É Deus quem sabe da história. E é Deus quem dará o ponto final nessa história. Versículo 2 diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. E ele proclamava em grande voz, e ele bradava perguntando: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem consegue conduzir a história da humanidade a um final feliz? Quem consegue chegar e dizer assim: me dê esse livro para eu escrever o último capítulo? Me dê esse livro para eu colocar um ponto final aqui em tudo isso e abrir um novo capítulo que nunca mais terá fim. Quem é digno de abrir o livro, de desatar os selos? E a resposta é, no versículo 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Não existe ninguém digno de dizer assim: deixe que eu conduza a humanidade a um final feliz. Angela Merkel não foi encontrada, François Hollande, presidente da França, não foi encontrado digno.
Barack Obama não teve dignidade para dizer: eu conduzirei a história da humanidade a um final feliz. Nem no céu, nem sobre a terra, em parte alguma. Ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, sequer de olhar para ele. E a consequência, se nós vivemos nesse mundo, se a nossa cosmovisão é desse mundo, se a nossa esperança é desse mundo, se nós estamos investindo tudo, ou nas filosofias, ou na economia, ou nos sistemas de governo, então saiba de uma coisa: é perdido. Porque o versículo de número 4 nos diz aonde leva a humanidade só da perspectiva dos homens. E eu chorava muito. E nós temos motivos para chorar porque a violência não para. Porque a situação é de assustar. Porque a economia vai de mal a pior. Porque a bolsa cai em Hong Kong e atinge você no Ceará. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Do ponto de vista da humanidade, a humanidade caminha em desesperos. E uma pessoa desesperada tenta de tudo para ter esperança. E se ilude nas drogas, no álcool, na bebida. Em qualquer situação que seja de fato no final de fuga da realidade. E eu chorava muito. Do ponto de vista da humanidade, choremos, porque ninguém é digno. Não há um digno de conduzir a história ao final feliz. Versículo 5 começa dizendo: todavia da esperança. Todavia, um dos anciãos me disse: pare de chorar, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros em seus selos. Então eu vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Interessante que Jesus é um leão, mas aqui ele é apresentado como um cordeiro. A sua mansidão vence o ódio, a sua bondade vence o coração empedernido. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema do mundo é o pecado. O problema do mundo são os pecadores. Pecadores não têm solução. Pecadores têm soluços em aumentativo, soluções grandes. Soluços grandes. Todavia, aquele que venceu da tribo de Judá, e eu vi um cordeiro como tendo sido morto. E aqui tem uma linguagem apocalíptica que lhe diz e me diz que nós devemos continuar tendo alegria e esperança no nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque ele tinha 7 chifres. Na linguagem apocalíptica, 7 é um número perfeito. Chifre significa poder. Numa ideia oriental, num governo oriental dos dias do apóstolo João, e muito antes dele, quando um rei queria mostrar o seu poder bélico, a sua armada, por assim dizer, ele mandava colocar um chifre na porta de entrada, para que o inimigo soubesse que ali havia resistência, que ali havia poder. Quando o exército era muito poderoso, mandava colocar como que chifres de touros de Bazã, e colocavam assim 2 chifres, dizendo: nós temos muito poder para enfrentar você. Mas aqui está dizendo para mim e para você que o cordeiro tem 7 chifres. Isso diz para mim e para você que ele tem o poder perfeito e nada e nem ninguém fica de pé diante do cordeiro. Ele é todo poderoso, Deus. Ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence os pecadores, ele vence o que estiver pela frente, porque só ele tem todo o poder. Você é dele, você o conhece, você o ama. Ainda que você passe por aflições, ainda que você passe por lutas, saiba disso e disso nunca se esqueça: Jesus Cristo tem todo o poder. E quando o cordeiro, que também é leão, ruge o leão de Judá, aquele que anda em derredor de nós sai correndo com ele. Jesus Cristo tem todo o poder, mas também aqui diz para mim e para você que ele tem 7 olhos. Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz que os olhos de Deus percorrem toda a terra. Aqui diz que só Jesus vê perfeitamente. Ele tem olhos em que ele perscruta e ele entra no coração e ele vê se há em nós algum caminho mau, e ele tem toda a condição de nos guiar em caminhos eternos. Jesus Cristo nos vê. Jesus Cristo sabe quando nós nos deitamos, quando nós nos aceitamos, quando nós nos levantamos. Ainda que nós peguemos uma lancha e vamos para dentro desse mar, ele sabe onde nós estamos. Se formos para o Himalaia, ele sabe que lá nós estamos.
se descermos para aquele buraco onde os chilenos estiveram, Ele sabe que nós estaríamos ali, também naquela mina perdida. Só Jesus Cristo vê perfeitamente. Aqui também fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2, diz que o Messias teria esses tipos de atitudes. Perfeito. Ele seria conselheiro. E ele é amigo. E ele é bom. Esse é Jesus de Nazaré. E graças a Deus, que enviados em toda a terra, e a toda a terra chegou também aqui no Ceará. E nos alcançou e nos atingiu. Jesus Cristo é conhecido nosso. E o versículo 7 é de uma solenidade ímpar. Imagine o começo do fim. Então veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele toma o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Jesus pega a história mundial e diz: me dê a história. Me dê a história. Mas o que eu acho lindo aqui é que há louvor, há reverência. Criaturas de Deus que estão próximas de Deus nesse exato momento, se prostram, trazem harpas, mas também trazem taças de ouro. E perceba nesse versículo 8, elas estão cheias de incenso. Mas que incenso é esse? Esse incenso é a oração dos santos. Deus considera as nossas orações. Deus guarda as nossas orações em taças de ouro. E nós levantamos orações àquele que responde às orações. E as nossas orações chegam ao trono da graça, como nos diz a carta de Hebreus, aos Hebreus. E Deus considera a oração dos seus santos de fato. E todos esses entoavam, diz o verso 9, um novo cântico, dizendo: digno és, só tu és digno, só tu és digno, ó estrela da manhã. Ó Cordeiro de Deus que nos trouxe a paz, como nós cantamos nessa manhã. Só tu és digno de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus. Os constituíste nesse momento da história, em que você vive, no século 21, nessa região do planeta em que você vive, você foi constituído por Deus para ser reino dele e sacerdote dele. E eles reinarão sobre a terra. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Você não está sozinho quando você louva. Você não está sozinho quando você adora. Nunca se esqueça disso. Na faculdade pode ser que todos se voltem contra você. Na universidade pode ser que todos vão contra você. Você pode se sentir sozinho na faculdade como gente crente, mas você não está sozinho como criatura que adora. E a palavra de Deus me diz, e lhe diz também, que estes, que eram muitos, e muitos, e muitos, no versículo 11, seres viventes, anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamavam em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Agora, do que ele é digno? Esses pregadores da televisão, que eu não sei para onde conduzem os seus rebanhos, porque não pregam o Evangelho da graça de Deus. E se você crê no Evangelho errado, você vai desembarcar no céu errado. Mas se você crê no Evangelho da palavra, da verdade, saiba de uma coisa: é Ele quem é digno. É para Ele quem você dá. É para Ele que você se doa. É para Ele que você faz. E o Cordeiro, nessa manhã, é digno de 7 coisas para você e para mim, para que nós entreguemos para Ele. De que é que o Cordeiro é digno? O Cordeiro, ele é digno de receber todo o poder. Não se iluda com o poder. Se você um dia tiver algum poder, saiba que esse poder é muito passageiro. Se você um dia dirigir uma repartição, dirigir um departamento, dirigir uma grande empresa,
dirigir uma multinacional, o poder que você tiver, saiba que é para Ele. Então conduza-se convenientemente. Aprenda com homens como William Wilberforce, fazia parte do parlamento inglês, mas que estava ali para servir a Ele. Estava ali para glorificar a Ele. Ele é digno de todo o poder, porque eu não sei lidar com poder sem me corromper. Só Jesus sabe lidar com o poder. Então o poder que eu tiver, eu devo ter consciência que é momentâneo e que é passageiro. Eu acho impressionante que poder começa com P igual a perfume. Esse é um bom exemplo para mim e para você. Tem muita gente poderosa. Tem muita gente perfumada. Tem irmãs que se perfumam tanto que quando elas entram por aquela porta lá, o pregador começa a tossir aqui. É muito poder. É muito poder. E o poder cheira, impressiona. Mas perfume é igual a poder. Poder é igual a perfume. Passa. Sabe? De vez em quando eu me sinto muito poderoso nas axilas. E eu estou poderoso. Mas daqui a pouco eu fico me perguntando, cadê o poder que estava aqui? Eu não sei lidar com o poder. Mas se você um dia, moça, rapaz, tiver algum poder, renda-se a Ele hoje. Senhor, é para ti. Senhor, é por ti. E o que eu fizer, e o que fizer, para o louvor da tua glória. Ele é digno do poder. Ele é digno de toda a riqueza. O que você receber, tire para a sua sobrevivência, tire para a sua subsistência. Seja previdente, poupe. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Invista o que Deus lhe dá em missões e em missionários. Nós temos uma grande, uma linda oportunidade missionária, como nunca na história da humanidade nós temos. Aí nós vamos retendo, segurando e vai indo. Eu lembro da história de dois homens que estavam no porto de Nova York. Dois homens milionários, que estavam agora exportando para o Oriente. E eles construíam suas ações todas nas suas firmas, colocavam em navios, e aqueles navios iam para as nações. E aqueles dois homens estavam ali no porto de Nova York. Aí eles se veem bem vestidos, de cartola, um vê que o outro tem dinheiro, o outro vê que esse aqui também tem dinheiro. E esse puxa conversas assim, eu estou enviando produtos da minha indústria para a Ásia. Aqueles navios estão cheios dos meus produtos, da minha riqueza, e eu vou ficar mais rico ainda. E aquele outro homem diz, eu estou enviando material para a construção de um hospital na Ásia. A minha filha é médica, está naquele navio como missionário. Ali está a minha riqueza. Ele é digno da nossa riqueza. Conheci um senhor na Suíça, muito rico, dono de 2 fábricas de chocolates, que vivia de maneira modesta, que sabia aproveitar do que tinha, mas não endeusava o que tinha. Não tinha apego a isso, tinha apego a ele, e sustentava cerca de 50 missionários ao redor do mundo. Se Deus lhe der alguma riqueza, é para você devolver para Ele. É para você investir nele. É para você ser um dizimista fiel e leal. Uma das bênçãos do dízimo é que também o dízimo domestica a nossa ganância. Uma das bênçãos do dízimo é que o dízimo nos faz reconhecer que nada temos. Tudo dele recebemos e devolvemos tão pouco. Nós conhecemos histórias e mais histórias de pessoas que não devolviam 10%. Devolviam 20%, 30% e etc. Mas uma das histórias mais bonitas que eu ouvi foi a do Dr. Samuel Colgate, dono da Colgate. Quando ele começou fazendo dentifrícios e colocava nos potinhos. Ele vendia de porta em porta. E quando ele vendia os seus potinhos para escovar os dentes, em potinhos ainda, aí ele via 10 potinhos e dizia assim, Senhor, 10 potinhos, aqui está já o potinho do dízimo. Saía, devolvia. Vendia todos, dizia, mas Senhor, eu fiquei com 9, Senhor. Está aqui, 2 potinhos do Senhor. 3 potinhos. E nunca ele passou necessidade. E sempre foi um homem leal e fiel a Deus. E sustentando missões e missionários. Ele é digno de toda a riqueza. Moça, rapaz, cuidado para vocês não caírem na armadilha da soberba.
Vocês não precisam andar marcados com grife da cabeça aos pés. Vocês precisam ter a marca do Cordeiro da cabeça aos pés, que marque as suas mentes e moldem as suas mãos, caráter e pés para a glória dele. Ele é digno de toda a riqueza. Em terceiro lugar, ele é digno de toda a sabedoria. Eu estou louvando a Deus porque Deus está levantando uma geração de jovens estudantes universitários. E vocês aqui têm um alto grau, um alto índice de conhecimento, de sabedoria, de inteligência. Façam isso para a glória dele. Sejam os melhores profissionais que vocês puderem ser para a glória dele. Vocês foram chamados como sacerdotes para o louvor da glória dele. Sejam os melhores médicos que puderem ser para a glória dele. Os melhores que trabalham no ramo imobiliário, dos negócios, de qualquer área, física, química, matemática, biologia, façam tudo isso para a glória dele. Ele é digno de toda a sabedoria. Pare com a sua preguiça nos estudos. Envolva-se nos estudos. Procure ser o melhor aluno, não para que você saia como o reconhecido, o melhor da universidade, mas para que os outros vejam que você teme a Deus e você faz o melhor para a glória dele. Estava conversando hoje pela manhã com o reverendo Cleiton. Estávamos falando sobre o seu genro, e ele estava elogiando muito o genro. Estava falando muito bem do genro. Estava dizendo que o genro dele era maravilhoso, que o genro dele era boa pessoa, criatura limpa, maravilhosa. Ele estava dizendo toda coisa do genro, que eu pedi para ele parar. Mas ele me falou que o genro dele trabalha com máquinas de ultrassom, questões ligadas ao ultrassom. Eu disse, irmão, o senhor sabia que o que descobriu o ultrassom, que fez todos os cálculos, que fez como funcionaria, ele estudou, ele conseguiu fazer o ultrassom. Ele era um crente em Jesus Cristo. E ele fazia os cálculos, dizendo, Senhor, que dê certo, para o louvor da sua glória. Que vai ajudar muita gente, para o louvor da sua glória. E quantas pessoas ao redor do mundo hoje são beneficiadas quando entram naquele tubo? E quantas enfermidades são vistas ali, tratadas ali, porque um homem de Deus colocou a sua inteligência para o louvor da glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda a sabedoria, ele é digno de toda a força. Em quarto lugar, nós queremos trabalhar para o Senhor mais amanhã, mas depois, quando eu for velho, pastor, a palavra de Deus nos diz, no livro do pregador, no Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É quando você diz para o corpo levanta e ele levanta, o corpo vai e ele vai. É quando você aguenta, quando você consegue, quando você vai. Mas daqui a pouco, queridos, você vai dizer assim, corpo levanta com dores. E você vai sentir dores e cansaço, porque essa é a vida. Alguém já disse com muita sabedoria, até está no meu livreto aqui, assim que acaba o tempo das espinhas, começa o tempo das ruguinhas. É muito rápido. Eu admiro muito os jovens da América do Norte, da Europa, quando tantos deles fazem viagens missionárias. Vão para missões, vão ajudar igrejas carentes e necessitadas. Só no estado do Ceará, quantas igrejas batistas necessitadas e carentes da ajuda de vocês. E outras mais. Mas quando os jovens se levantam e pregam e cantam e falam e ensinam, a graça de Deus abençoa essa ação. Ele é digno de toda a sua força. Ele é digno de toda a honra. Tudo que você tiver, glorifique. Tudo que você fizer que redundar em glória, em honra, que as pessoas mesmas reconheçam. E ele fez isso porque ele é um crente em Cristo Jesus. A diferença nessa vida é Cristo Jesus. Ele é digno de toda a honra. Ele é digno de toda a glória. E ele é digno de todo louvor. Trabalhei com jogadores de futebol. Essa palavra glória é uma palavra tão enganosa, tão vaidosa. Aí eu lidava com gente que estava aí no ápice, mas que vivia de glória. Aí ficava olhando para ver se os outros estavam admirando a ele. Eles queriam a glória para si. Mas eu trabalhava com pessoas como Silas, que jogava no São Paulo, Jorginho, que jogava no Flamengo. E eu via tanta humildade, tanta bondade na vida dessas pessoas. E eles já tinham a certeza ali que diziam assim, futebol é passageiro, tudo é passageiro, glória é passageira, a glória de Jesus. E procuravam viver para a glória de Jesus. Pararam de jogar, mas até hoje são reconhecidos pelo caráter, pela dignidade. E aí, quando eu conversava com outros jogadores de futebol que não eram crentes, eu encontrava com eles nos voos.
Até hoje, quando eu encontro com alguns deles nos voos, eles me falam com muito respeito da pessoa e da honra de homens como Jorginho, como Silas, como Baltazar, como João Leite. Cuidado para você não se gloriar. Cuidado para você não achar que você é demais. De fato, você é demais pecador. Demais desorientado. Demais perdido dentro de você mesmo. Se ache e se volte para o Senhor, que é rico em perdoar. E Ele é digno de todo o louvor. Versículo 13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra. E nós estamos sobre a terra hoje. E nós já podemos hoje cantar um avant première daquele grande dia, quando os céus de Fortaleza se rasgarão e todo olho o verá, porque Ele vem em poder e glória, os seus anjos irão com Ele, e será o maior acontecimento da história do planeta Terra, e toda língua confessará, Ele é Senhor. Eu já posso fazer isso hoje. Todo joelho se dobrará, e eu já posso fazer isso hoje. Mas eu não faço, porque naquele grande dia o seu poder é tão grande que até os seus inimigos se dobrarão. Richard Dawkins se ajoelhará e dirá, Ele é o Senhor. Hitler estará de pé, se dobrará e dirá, Ele é o Senhor. Caifás, ressurreto, se levantará e dirá, a quem eu enfrentei e fiz ir para a cruz, hoje eu reconheço, Ele é o Senhor. E falarão todos eles de joelho. Mas você e eu já podemos nos dobrar por consciência de gente que foi comprada pelo precioso sangue do Cordeiro. E nós podemos nos ajoelhar e dizer, Senhor Jesus, louvado seja o seu nome. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. E tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém, e também os anciãos prostraram-se e adoraram. 2 coisas que eu posso fazer hoje: me prostrar e adorar. Coisas que eu posso fazer hoje para o louvor da glória de Jesus Cristo. Eu posso viver para o louvor da sua glória. Eu posso viver, eu posso morrer para o louvor da sua glória. Você já pensou no seu último dia? Você já pensou se hoje fosse o seu último dia? Será que a sua vida está vivendo para o louvor da glória de Jesus? Em que Ele é digno de tudo que você é e tem para o louvor da glória dEle? É bom a gente pensar no fim. É bom a gente pensar que hoje é um dia a mais na nossa existência por misericórdia, porque as misericórdias do Senhor foram as causas de nós não sermos consumidos nessa manhã. Eu encerro com um relato, e depois nós vamos cantar esse canto tão bonito. Só em Jesus eu tenho paz. Eu preciso ler, porque eu não consigo falar esse relato, o que aconteceu comigo. Eu estava em Gravatá, Pernambuco, e acabara de pregar para um grupo de homens, quando naquela noite quente de outubro de 2007 o celular tocou. Do outro lado estava Socorro Arco Verde, uma mãe que pelo tom da voz dava para perceber que algo muito sério acabara de acontecer. Pastor, onde o senhor está? Após localizá-la onde eu estava, ouvi, pois venha para o Recife depressa. Rafaela, sua filha, acabou de ser baleada em um assalto. Saí da cidade do interior e corri para o Recife. E já fui direto para o Hospital Getúlio Vargas, onde um grupo considerável de pessoas, irmãos em Cristo e muitos amigos da Rafa aguardavam por notícias. Seus rostos demonstravam a apreensão, aflição e lágrimas, muitas lágrimas. O que houve? Quis imediatamente saber. O que ocorrera é que Rafaela, menina linda, crente em Cristo, filha dedicada, irmã querida, professora de escola bíblica dominical para crianças e noiva prestes a se casar, fora buscar o seu noivo Wagner para ambos saírem no sábado à noite. Chegando à casa do rapaz, 2 delinquentes mirins tentaram assaltá-la. Pressentindo o que iria ocorrer, Rafaela tentou correr para abrigar-se na casa, pois o portão estava entreaberto.
foi quando o menor disparou o tiro que lhe atingiu a base do crânio. Rafaela caiu. Logo veio o socorro. Gritos, desespero, conseguiram um carro para levá-la ao hospital mais próximo, mas no caminho, Rafaela teve uma parada cardíaca. Sabendo por telefonema que um caso muito grave estava chegando, a equipe médica já estava esperando no hall de entrada, e ali mesmo o habilidoso cirurgião fez uma incisão no tórax da Rafaela, apalpando seu coração e fazendo massagem cardíaca, conseguindo ressuscitar a moça. Rafaela foi removida para um hospital com mais recursos. Raio-X foram feitos, outros exames, e logo se constataram o pior. O projétil havia feito grande estrago. Rafaela iria ficar pentaplégica, ou seja, não mexeria nada além dos olhos, e até a respiração iria depender de aparelhos. A vi passar na maca a caminho do centro cirúrgico. E todos ficamos ali, orando, chorando e esperando contra o tempo. Rafaela Arcoverde viveu mais 3 dias e depois partiu para estar com o Senhor. Antes de ir, porém, tive um tempo com ela na UTI. Aproximei-me e ela sorriu o sorriso que eu considerava o mais bonito de todo o estado de Pernambuco. Eu não sabia o que dizer, mas o que eu disse foi a realidade e também citei para a moça a palavra e as promessas de Deus. Ele disse baixinho ao ouvido: Rafa, querida, você sabe que o seu estado é muito grave. E ela estava consciente, e ela que estava consciente o tempo inteiro assentiu piscando os olhos. E eu continuei: mas sabe, Rafa, nada do que possa nos acontecer ou vier a ocorrer neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Quando mencionei os santos nomes de Deus e de Cristo, Rafaela abriu um sorriso que eu nunca vi em toda a minha vida alguém se alegrar tanto em Deus, seu Salvador. E ela piscou os olhinhos com mais força e ânimo, enquanto sorria, e uma lágrima descia por sua face. Passei a mão por seus cabelos e lhe disse: minha menina, vamos cantar um hino de louvor a Jesus nesse exato momento? Reclinei a cabeça mais ainda, encostei a boca no seu ouvido e cantei baixinho para ela. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Cantávamos ali, ela e eu. Da minha boca saía a voz trêmula e baixinha. Dos seus lábios um sussurro inaudível, mas real, palavra por palavra, cantando comigo cada estrofe desse maravilhoso hino. Sim, cantamos juntos e louvamos ao Senhor pelo que Ele nos fez, garantiu a nossa vida eterna no céu. E oramos ao Deus Todo-Poderoso. Falei ainda com Rafaela sobre as maravilhosas promessas da palavra e sobre o céu que Jesus nos preparou. E a tudo Rafa piscava com segurança. E muitos e expressivos sorrisos de segurança e de confiança. Não muito tempo depois, ela partiu para estar com o Senhor. Nunca me esqueço da sua partida. Me despedi daquela menina com um beijo. E disse para Rafa: até logo, minha filha. Naquele grande dia ressoada a trombeta de Deus, você vai se levantar. Se nós estivermos vivos, nós seremos transformados. E estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essa palavra. A vida é breve, mas deve ser vivida intensamente para a glória do Cordeiro. Só em Jesus encontra. Vamos cantar? Força, luz, canção.
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que seguir sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Maranata, vem, Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito repousa sobre você e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.